Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências, ok? Vamos fazer a nossa revisão referente ao tema 6, que é a hereditariedade e a evolução biológica, tá certo? Vimos 3 capítulos durante essas aulas e vamos fazer uma breve revisão. E vou deixar com vocês o panorama, certo? Páginas 198 e 199 como forma também de revisão, tá certo? Bons estudos e vamos para a nossa revisão. Bom, turma, no capítulo 1 nós vimos a evolução biológica, né? Nós estudamos sobre a origem da vida, tá certo? Na formação do planeta Terra, tá certo? E a origem também dos seres unicelulares, né? Desse processo todo até chegar nos seres humanos, né? Chegando na Grécia Antiga, nós passamos pelos primeiros pensadores, onde se iniciou o fixismo, tá certo? Que foi aceito até por um bom tempo, né, com um termo também chamado de criacionismo, onde um ser, né, criou todos os seres. Então, o fixismo é aquela ideia das espécies, né, dos seres serem imutáveis, ou seja, serem da mesma forma desde o início, né, e nunca mudaram nenhum sentido. Mas essa ideia foi alterada, né, foi modificada com os primeiros pensadores naturalistas fazendo o quê? Observando, né, a natureza. E chegaram a entender o processo de adaptação de cada espécie. Esse processo é composto o quê? Pelo formato do corpo, pelos hábitos alimentares e comportamento. Então eles perceberam que esses seres, eles tinham ancestrais, certo? Eles são descendentes de outros seres, mas eles passaram por um processo que a gente chama de evolucionismo. E aí surgiu duas teorias, o lamarckismo, tá certo? E o darwinismo. O lamarckismo é uma teoria de Lamarck, certo? Onde ele enunciou dois postulados. O primeiro é o uso e desuso dos órgãos, né? Aquele exemplo clássico das girafas, né? Com o pescoço, que foram utilizando muitas vezes o pescoço até se alongar em busca de alimento, né? Nos arbustos mais altos. E que que esses seres passaram para seus descendentes essa característica, né, do uso do pescoço. E aí os seres já nasceram com o pescoço longo, né? E também, derrubando um pouco essa teoria, né, o conceito do darwinismo, onde Darwin e Wallace, né, trouxeram, através realmente de viagens, estudos, né, no campo da natureza, o conceito de seleção natural. E aí derrubou um pouco essa ideia, porque o conceito de seleção natural, ele mostra que os seres mais adaptados, certo? Ao ambiente, à variação do local, né? Através também do processo de reprodução e busca de alimento, conseguiam se estabelecer e aí perpetuar a sua espécie, tá certo? Todos esses processos hoje registrados e entendidos, né, pelas evidências no passado através dos fósseis, né? De várias formas, né? Pegadas, restos de animais fossilizados, seiva, né, nas árvores e entre outros processos. Tá certo, turma? Vamos seguindo em frente. E no capítulo 2 nós vimos sobre o conceito de hereditariedade e material genético. Tá certo? Nós iniciamos também, um pouco tempo atrás, falando sobre o padre, né, Mendel, né, que se preocupou com essa questão observando as ervilhas. Então, tem um famoso experimento que ele fez com as ervilhas, que é o cruzamento da fecundação das ervilhas, observando que a determinação de vários fatores, né, porque ele não sabia ainda de que se tratava, que a gente está falando sobre a genética, mas ele chamou de fatores dominantes recessivos, né? E aí a gente no vídeo explicou como é esse processo de cruzamento, né, na fecundação, e também explicamos qual foi a conclusão que ele chegou até chegar a esses termos, tá certo? De um tempo para cá, né, mais recente, nós temos aí o termo genética, que é o ramo da ciência que estuda justamente o que Mendel trabalhou nesse processo, né, nesse experimento, né, que é a hereditariedade, né, que é determinada as características de uma espécie passada de geração em geração. Foi o que aconteceu com as ervilhas amarelas e as ervilhas verdes, né? Todo o nosso corpo é formado por células somáticas, né? Essas células somáticas, turma, tem os cromossomos, dentro dos cromossomos tem o DNA, e dentro do DNA, né, tem as características, né, que a gente chama de genes,
que é justamente que dá o nome ao termo genética, tá certo? Para se formar essas células, né, precisa inicialmente de células mais simples, né, as células sexuais que a gente chama de gametas, que determina justamente o número de cromossomos, tá certo? 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. No total, nós temos 46 cromossomos. E nesse sentido dos cromossomos, nós caracterizamos com dois conjuntos, tá certo? Os haploides e os diploides. No caso dos diploides, são os cromossomos sexuais. Os gametas, turma, são formados nos gônadas, certo? Que são os ovários, né, e os testículos, que são os órgãos reprodutores, né, da nossa espécie, certo? No processo chamado gamatogênese ocorre a divisão celular para se formar o indivíduo. Esse processo a gente chama de meiose, tá certo? Outra coisa que a gente discutiu também é como é organizado, como a gente pode observar esses cromossomos, né, esses 46 cromossomos do nosso corpo. O cariótipo, né, que é um mapa, né, de organização dos cromossomos. No caso dos homens, nós temos 44 cromossomos, que a gente chama de autossomos, e os dois sexuais, certo? Para formar os 46. No caso dos homens é um X e o Y, e no caso das mulheres tem também 44 autossomos e dois sexuais, só que no caso é diferente, são X e X, tá certo? Todas essas características, né, que Mendel chamou de fatores, nós chamamos de genótipo e fenótipo. No caso do genótipo, são um conjunto de genes, tá certo? Que determinam a característica do indivíduo, ok? E os fenótipos determinam o que a gente pode visualizar, né? Cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, tá certo? E outro processo também que nós vimos, né, da determinação de como é que vai ser o indivíduo é o heredograma, que é um diagrama de símbolos, representado por símbolos, onde a gente pode observar as características genéticas de cada indivíduo sendo passadas de geração em geração. Pode ser uma característica muito simples, né, como o formato da orelha, a cor dos olhos, a cor do cabelo, até alguma questão, algum problema, alguma doença. Pode ser também passada nesse processo de geração, tá certo? Vamos seguindo em frente. Aí no capítulo 3 nós finalizamos, né, vendo a evolução dos seres humanos, né? Nós vimos um ancestral em comum há 70 milhões de anos atrás, que é o Plesiodaps, tá certo? Onde é ressaltado, né, a gente fala sobre as características dele, os hábitos dele. Aí desses seres, né, teve uma linha de evolução, tá certo? E aí surgiram duas ramificações, podemos dizer assim, né? Que são os prosímios, certo? Que são os primatas inferiores, e os antropóides, né? Que são os bípedes, no caso, os que deram origem a nós, seres humanos. Nessa linha evolutiva, certo? A gente estuda utilizando o cladograma, que é aquela árvore, né, evolutiva que a gente vê, observa nos livros, tá certo? Dos hominídeos mais importantes, né, que a gente estudou foi os australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalis e Homo sapiens, que é conhecido da gente. O que eu posso falar importante é de que cada espécie dessa tem uma característica semelhante com o que nós, né, temos hoje. Por exemplo, as questões mais rudimentares, como a caça e a fabricação de ferramentas, né, e utensílios, utilizando pedras e restos, né, de plantas, galhos, tá certo? A questão também do laço familiar e a formação da sociedade quando eles começam a andar em grupos, ok? Outro processo importante também é o conceito de seleção natural, tá certo? Da nossa espécie. A nossa adaptação, a nossa preparação, né, a nossa proteção contra as variações climáticas, tá certo? E mudanças no ambiente, onde a gente pode se adaptar criando roupas, ferramentas, utensílios, medicamentos, e assim nós conseguimos reproduzir e habitar todo o planeta. Tá certo? Então, turma, bons estudos, até a próxima, valeu!